Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. Infelizmente, no ano passado, nos deixou Charlie Munger. Para quem nunca ouviu falar nele, ele era o sócio de Warren Buffett. Ele nos deixou aos 99 anos. Gostaria de dividir com vocês esse texto do fundador de uma gestora brasileira de investimentos, da Constellation, que é o Florian Bartunek, que teve a oportunidade tanto de conviver com o Charlie Munger, como também de dividir alguns momentos de aprendizado com o Warren Buffett. Bartunek nos disse o seguinte no texto: tudo que quero, entre aspas, ele falou, uma citação do Munger, tudo que quero saber é onde vou morrer. Então, nunca irei para lá. Em um pensamento relacionado. Desde o início, escreva o seu obituário e então comporte-se de acordo. Uma frase de Charlie Munger. E aí Florian diz: tive o privilégio de conhecer Charlie pessoalmente em 2014 e fiquei encantado. Já conhecia os seus comentários inteligentíssimos sobre investimentos, mas a pessoa por trás do investidor me impressionou ainda mais. Ele definitivamente viveu seus quase 100 anos de acordo com a frase que citei. Uma de suas inúmeras citações memoráveis. Qual o segredo para seu sucesso? Disse ele. É tão simples. Gaste menos do que você ganha. Invista de forma inteligente. Evite pessoas tóxicas e atividades tóxicas. E tente continuar aprendendo durante toda a sua vida. Se você fizer todas essas coisas, é quase certo que terá sucesso. Do contrário, você vai precisar de muita sorte. Muito bom, né? Qual o segredo para o seu sucesso? É tão simples. Gaste menos do que você ganha. Invista de forma inteligente, evite pessoas tóxicas e atividades tóxicas e tente continuar aprendendo durante toda a sua vida. Se você fizer todas essas coisas, é quase certo que terá sucesso. Do contrário, você vai precisar de muita sorte. Munger tinha uma língua afiadíssima e nem sempre era politicamente correto, o que o tornava muito divertido. E ele era muito complementar ao seu sócio e amigo por anos, mais de 60 anos, Warren Buffett. Em um mundo de influenciadores e dicas financeiras baratas na internet, ele era um raio de luz e de bom senso. Sua amizade próspera com Warren Buffett começou em um jantar em Omaha em 1959. 3 anos depois, Munger fundou e trabalhou como advogado no escritório Munger, Tolles e Olson. Mais tarde, abandonou a advocacia para se concentrar na gestão de investimentos. Seu portfólio gerou retornos anuais excepcionais, de mais de 20% de 1962 a 1975, contra um retorno anual de 5% do Dow Jones. Charlie e eu pensamos muito parecidos, disse Warren Buffett. Mas o que eu levo uma página para explicar, ele resume em uma frase. Sua versão, além disso, é sempre mais claramente fundamentada e também mais engenhosa e direta ao ponto. Mas um aspecto pouco conhecido da biografia, detalhada em um livro escrito por Janet Lowe, foi seu começo duro quando mais jovem. Em 1949, Munger tinha apenas 25 anos e foi contratado no escritório de advocacia Wright Garrett, após ter se graduado em Direito pela Harvard School. Seu patrimônio era o equivalente a $20 mil, a valores de hoje. Aos 29 anos, se divorciou de sua primeira esposa após 8 anos de casado. Perdeu tudo no divórcio e teve de se mudar para um péssimo dormitório universitário. Logo em seguida, seu filho Ted foi diagnosticado com leucemia. Sem seguro-saúde, Charlie teve de pagar despesas do seu bolso. Segundo relatos de amigos, Munger ia para o hospital e abraçava seu filho, depois vagava pelas ruas de sua cidade chorando. Um ano após o diagnóstico, em 1955, Ted Munger morreu. Com 31 anos, Munger estava divorciado, falido e tinha acabado de enterrar seu filho de 9. Um pouco mais velho ainda, sofreu com uma doença em um olho que, dada a dor terrível, teve de ser removido. Um exemplo de resiliência e superação, 40 anos depois, ele era uma das 400 pessoas mais ricas do mundo. Se tornou um dos mais respeitados investidores da história. Mais do que isso, estava casado há 35 anos com sua segunda esposa. Teve 8 filhos e inúmeros netos. Sobre investimentos, o próprio Buffett reconhece que Munger foi pivotal em ajudá-lo a evoluir de uma estratégia de apenas procurar ativos baratos
para valorizar mais empresas de qualidade, mesmo que isso signifique pagar um prêmio. Buffett reputa seus melhores investimentos à influência dele. Sua filosofia sempre foi de concentrar seus investimentos em poucas empresas e que conhecia muito bem. Ele costumava dizer que não se precisa mais de 5 empresas em um portfólio. Ele costumava dizer que não se precisa de mais de 5 empresas em um portfólio, dado que é impossível conhecer 100 empresas muito bem. Ele era um apaixonado pela Costco, de supermercados, e pelo Banco Wells Fargo, dos quais foi investidor por décadas. Ele morreu às vésperas de completar 100 anos, mas precisamente há 34 dias de sua planejada festa de centenário, que envolveria 500 pessoas no clube de Los Angeles. Me parece que o segredo de sua longevidade foi seguir seus próprios ensinamentos, não parar de trabalhar, fazendo o que gosta, estar cercado de amigos e da família, e viver de acordo com seus padrões e valores éticos. Uma coisa que Munger sempre falava é que é mais interessante conversar com os gênios do passado, lendo biografias que ele devorava em um dia, do que com alguns idiotas do presente. Recomendo ao leitor todos os livros e textos sobre Charlie, um amigo e mentor, mesmo para quem não o conhecia. A seguir, algumas de suas frases mais memoráveis. Vejo constantemente pessoas subindo na vida que não são as mais inteligentes, às vezes nem mesmo as mais diligentes, mas são máquinas de aprender. Elas vão para a cama todas as noites um pouco mais sábias do que quando se levantaram. E isso ajuda, principalmente quando você tem uma longa jornada pela frente. Vá para a cama mais inteligente do que quando acordou. Tem dedicação e um método para estar sempre estudando e aprendendo algo novo, você é como um homem de uma perna só em uma competição de chute no traseiro. Muitas pessoas com QI alto são péssimos investidores porque têm temperamentos terríveis, e é por isso que dizemos que ter um certo tipo de temperamento é mais importante que o cérebro. Você precisa manter a emoção irracional sob controle. Você precisa de paciência e disciplina e capacidade de suportar perdas e adversidades sem enlouquecer. Você precisa de habilidade de não ficar louco com sucesso extremo. Acho que parte da popularidade da Berkshire Hathaway é que parecemos pessoas que descobriram um truque. Não é brilho, é apenas evitar a estupidez. Muito bom, Florian Bartunek, nos trazendo a riqueza do conhecimento deste homem incrível, Charlie Munger, né? Muito bom. O melhor amigo de Warren Buffett se foi, mas nos deixa um legado de reflexão, de inteligência. Em tempos de estupidez, em tempos de redes sociais que emburrecem as pessoas diariamente, é preciso ser seletivo e escolher boas referências. Charlie Munger, Warren Buffett, são duas boas referências que nós temos. Howard Marks, excelente referência que nós temos. Aqui no Brasil, algumas excelentes referências também. Florian Bartunek, Luiz Alves, Henrique Preda, são algumas delas. Então, seja seletivo, busque e dormir mais sábio do que quando acordou. Isso é importante para que você continue crescendo. E busque a mentoria desses grandes homens, mesmo sem tê-los conhecido. Eu sempre procurei fazer isso, aprender mesmo com pessoas que eu não tinha contato. E aquelas que tive a sorte de conhecer, aí sim, procurei extrair delas o máximo possível. Faça isso também. Pois bem, vamos falar um pouco de fibra ótica. Vamos falar um pouco de fibra ótica. Eu queria aqui comentar com vocês a perspectiva que eu vejo para a consolidação da fibra ótica no Brasil. Como está o cenário deste mercado aqui no país? Alguma alteração nesse final de ano? Sim, tivemos sim algumas alterações. A que mais me chamou a atenção foi o crescimento da Claro. Em banda larga, não há surpresa. Vivo e Claro lideram a banda larga. Esses números são de novembro. Então, Vivo e Claro continuam liderando em banda larga.
Banda larga não me interessa, porque o que eu quero saber é fibra ótica. Então, os números de banda larga só servem para completar um raciocínio, mas eles não me diz muita coisa do ponto de vista de estratégia de futuro, entendeu? Então, quando eu quero entender o futuro, eu foco na fibra ótica. Mas vamos lá. Ao olhar os números de banda larga, o que é que a gente vê? A gente vê que o Brasil teve um número de 47,1 milhões de acessos ativos, 47,1 milhões de acessos ativos, né? E a Claro tem 9,950 milhões de clientes. 9,950 milhões de clientes. Já a Vivo vem com 6,701 milhões de assinantes. 6,701 milhões de assinantes. Pois bem, esse é o número da banda larga, mas isso não nos interessa. Eu estou trazendo ele só para mostrar que isso muda radicalmente quando a gente joga o zoom sobre a fibra, quando a gente vai olhar a realidade da Claro, que é uma realidade desafiadora, mas que a Claro está correndo atrás. Então, quando a gente vai olhar a fibra ótica, o que é que a gente vê? A gente vê que a Vivo é a líder de fibra ótica no Brasil, com 6,121 milhões, 6,121 milhões de clientes na fibra ótica. A Claro tem apenas 1,257 milhão. Então veja que daqueles 9 milhões de banda larga, quando você vai depurar a fibra, na Claro, o número de clientes dela é 1,257 milhão. Ou seja, a Claro em fibra ótica é pequena. A boa notícia para a Claro é que ela era menor. Ela tinha 900 mil clientes há algum tempo atrás. Ela tinha 900 mil clientes. Ou seja, ela conseguiu sair de 900 mil clientes para 1.257 em um relativo espaço curto de tempo. Talvez aí um quadrimestre. Em um quadrimestre, provavelmente, a Claro saiu de 900 mil clientes para 1,257 milhão. É um crescimento forte. Então, fiquem com essa ideia. Mas vamos de novo para a fibra. Fibra ótica número 1, Vivo, 6 milhões, 6,121 milhões de clientes. A Oi vem em segundo lugar, com 4,828 milhões de assinantes. 4,828. Então, a Oi cresceu também. O último dado que eu tinha, de meio de ano da Oi, estava em 4,3. Foi para 4,8. 4,8 milhões de assinantes. Distantes da Vivo, que está com 6,121. A distância da Vivo para a Oi no início do ano era de 1 milhão de clientes. Esse número cresceu. Então, saímos aqui a distância saiu de 1 milhão, porque daria 5,8, e está acima de 1 milhão, né? Está 1,3, mais ou menos, a diferença, né? 1,3 a diferença de Vivo para Oi. Quando era de 1 milhão, passou para 1,3 milhão. Então, a Vivo está acelerando. A Oi foi perdendo espaço nessa competição. Mas Vivo em primeiro, 6,121 milhões. Em segundo, Oi, 4,8 milhões. Quem vem em terceiro? Em terceiro vem a Aloha Fibra. A Aloha Fibra vem em terceiro, com 1,550 milhão de clientes. 1,550 milhão de clientes. Em terceiro vem a Aloha Fibra. Em quarto, quem vem em quarto? A junção da Vero com a Americanet. A junção da Vero com a Americanet. As duas juntas estão com 1,425 milhão, em quarto lugar, Vero Americanet. Aí, depois disso, em quinto, quem é que eu tenho em quinto lugar? Em quinto lugar, vem exatamente a Claro, que está com 1,257 milhão, 1,257 milhão, e vem também a Brisanet. As duas estão aí em quinto lugar, né? Brisanet e Claro. Depois delas, a gente tem
a Desktop com 1 milhão de clientes, e depois a gente vem aí com a TIM, a Algar, a Unifique, a Lares. São as outras empresas que vêm aí atrás. O que eu quero que vocês percebam? Essas empresas menores, a tendência é que elas desapareçam. A Lares, Unifique, Algar, TIM, na parte de fibra ótica. Ou elas crescem, ou elas desaparecem do mercado, né? Essa é uma questão para vocês terem em mente. A TIM tem condições de crescer? Claro que sim, né? Mas olhando o negócio de fibra, é muito tímido ainda o negócio de fibra da TIM. Ela pode crescer. Mas Unifique, nós provavelmente veremos ela sendo comprada por alguém. A Lares deve ser comprada por alguém. Deverá haver fusões entre as principais. A Desktop já disse que busca alguém que queira comprar o seu negócio de fibra Desktop. A Vero com a Americanet, a Vero já comprou a Americanet, já houve uma fusão aqui. Elas podem ser compradoras de uma Desktop? Claro que sim. Aloha Fibra pode comprar uma Desktop? Claro que sim. A Desktop está muito centrada em São Paulo, né? Então, nós ainda vamos ver nos próximos 2 anos movimentações fortes de consolidação da fibra ótica, né? Consolidação da fibra ótica. Porque hoje quem é terceiro e quarto lugar pode querer crescer para disputar o segundo, com a Oi, mas que está bem na frente, com 4,8 milhões de assinantes. Então, para chegar lá, uma Aloha teria que juntar a sua base, né, a sua base de 1,550, por exemplo, com uma desktop, para ir para 2,550. Depois teria que, talvez, fazer uma associação com Vero e Americanet, aí pegaria mais 1,4, chegaria a 4 milhões. Então, veja que uma Aloha, para chegar ao tamanho da Oi, tem que comprar desktop, tem que se associar a Vero e Americanet, e talvez ainda pegar uma outra empresa, tipo Unifique, a Lares, para chegar ao patamar de uma Oi. Então, dá para notar aí o tamanho da Oi e dá para notar o esforço que alguém precisa fazer para chegar lá, né? Mas, por outro lado, é importante entender que essa consolidação segue, essa consolidação vai continuar de mercado e a grande dúvida é a saúde da Oi, né? Outro dia alguém me perguntou, você ainda acha que tem jeito a Oi? É difícil responder essa pergunta. Não há uma resposta monolítica, né? A resposta passa por algumas nuances. O que é que nós sabemos? O que sabemos é muito pouco. Mas o que é que nós sabemos? É que existe um nó que precisa ser desatado na Oi, que se chama arbitragem / migração da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização. Esse é um nó que precisa ser desatado. Esse nó envolve, se olharmos os números apresentados pela Oi na arbitragem, 61 bilhões, se olharmos os números relacionados ao governo, com relação à migração, temos aí 22 bilhões e mais 7 bilhões de multa da Anatel, vamos arredondar 30 bilhões, é o que a gente tem do lado do governo versus 61 do lado da Oi. Esse encontro de contas é possível para desatar o nó? Se sim, e isso se resolve, você destrava os imóveis que a Oi tem, e no balanço está lançado ali por 6, 7 milhões, mas que podem talvez valer 9, 10 bi. De toda sorte, além disso, eu acho que tem um outro nó, que é a necessidade de dinheiro que a Oi tem por conta dos custos de carrego de uma dívida de 24 bi. Então, essa dívida de 24 bi, quando a Oi saiu da primeira recuperação judicial, a expectativa é que essa dívida fosse 14.
ela está em 24. É SPI a mais. Como reduzir isso? Eu não consigo ver uma alternativa que não seja a venda da própria Oi. Talvez a chegada de um terceiro que a gente não conhece, que tenha bastante dinheiro, e que diga, olha, toma aqui R$ 1 pela Oi, me dá a chave e eu assumo as dívidas. Essa equação é possível? É. Mas eu acho que só vai aparecer esse comprador na hora que tiver desatado o nó da migração da concessão para autorização. Aquele nó tem que estar desatado para aparecer um comprador. O negócio da Oi é atrativo. Olha, se você vê a participação dela hoje na Vital, se você vê essa rede de fibra com 4,8 milhões de clientes, sim, essa empresa é atrativa. Eu preciso resolver a dívida. Mas a dívida pode ser resolvida a partir do momento em que aquele nó está desfeito da concessão, e aí eu tenho um recurso que pode vir oriundo dos imóveis, eu tenho compensações tributárias a receber por conta dos prejuízos acumulados, eu posso, por conta da segunda recuperação judicial, tentar reduzir essa dívida de 24 bi, utilizando a lei da recuperação judicial. Há ajustes que podem ser feitos, né? Há ajustes que podem ser feitos. A empresa vai falir? Acho que não. Agora, se ela vender tudo que tem, aí não sobra nada. Aí não sobra nada. Se ela vender a Oi Fibra, se ela vender a participação na Vital, se ela vender a Oi Soluções, sobra o que da Oi? Nada. Apaga a luz, a diretoria está muito rica, vai para casa, curtir a vida, né? Então, coisas que a gente precisa ter para pensar nesse case. É isso que eu penso. É isso que eu penso ainda sobre essa empresa, tá? E aí você vai avaliando o cenário, as possibilidades, as perspectivas, né? Agora, fibra é o futuro, a fibra já é o presente, né? E ainda vai ser o futuro durante um bom tempo. A Oi está bem posicionada hoje, mas ela precisa resolver a dívida e precisa de fluxo de caixa. Por conta da dívida, ela está sem fluxo de caixa. Então, é uma corrida dos ratos, que a Oi está hoje. Então, tem duas questões básicas para serem resolvidas. A questão da migração da concessão para autorização / arbitragem precisa ser bem resolvida. Quando eu falo resolvida, é bem resolvida, que favoreça a empresa, a solução, né? Isso feito, talvez achar um comprador que compre a empresa como um todo, que pague um valor simbólico, assuma a dívida, renegocie essa dívida e aí utilize os imóveis para abatimento dessa dívida, talvez consiga de 24 abater para 10, né? É possível também ter um desconto nessa dívida por causa da lei da recuperação judicial, né? Coisas que podem ser feitas, tentadas, né? Articuladas. Um comprador manteria a empresa negociada em bolsa, ele pode fechar o capital. Não é? Pode fechar o capital. E vamos lembrar que dentro desse contexto todo, ainda temos a questão de um novo grupamento, que deve ser agora para março. E acredito que a Oi vai defender aí talvez 50 para 1, pelo menos, esse novo grupamento para março. Então, esteja atento para isso, porque o prazo dela está se esgotando para resolver isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.